Shalom Vrachá, de volta aqui no canal com a segunda parte do ensino sobre Yeshua Mashiach. Primeiro eu quero mostrar aos irmãos o versículo que eu falei no vídeo anterior e não havia mostrado. Foi em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, a respeito da justiça. O que significa a justiça que Yeshua fala? O que é justiça essa? Está escrito assim: será justiça para nós se tivermos cuidado de cumprir todos estes preceitos perante Adonai, nosso Criador, que ele nos ordenou. Pronto, a Torá já disse o que é a justiça. Lembre-se, a interpretação das escrituras está na própria escritura. Nunca encontre interpretação da escritura no coração das pessoas, nos pensamentos, nas filosofias, né? Porque vocês sabem que a escritura passou pela mão dos gregos, dos romanos, e eles gostavam muito de filosofar, né? Nada contra a filosofia humana, ajuda a melhorar como seres humanos, muitas vezes nos dá um direcionamento como conviver melhor com nós mesmos e com os outros. Porém, a verdade é a Torá, não é os pensamentos e os devaneios dos homens. Né? Então, essa é a justiça que Yeshua está falando. É o cuidado de cumprir todos os mandamentos. Ou seja, a justiça é a Torá de Deus. Né? Continuando aqui a leitura, versículo 17 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: não pensem que vim anular a Torá dos profetas. Não vim anular, mas vim para levá-los a pleno conhecimento. É isso que está escrito na tradução melhorada. Na tradução, mais ou menos, eu vim cumprir, né? Então, tá aqui a prova que Yeshua não veio anular a Torá. Pelo contrário, ele veio dar o conhecimento pleno da Torá para nós. De que forma? Vivendo ela. Yeshua vivia a Torá. Ele respirava a Torá, ele vivia, ele fazia, ele praticava todos os mandamentos do Eterno. Todas as festas ele estava lá em Jerusalém, né? Todos os Shabbatot, todos os sábados, os Shabbat, Yeshua estava na sinagoga. Ele não estava criando um novo lugar para poder se reunir. Não. Ele estava na sinagoga, está escrito, o costume dele. Ou seja, ele era judeu, ele praticava judaísmo, certo? Quem acha que Yeshua fundou uma nova crença, estou aqui desmistificando agora para você. Yeshua não fundou religião nenhuma, Yeshua não criou religião nenhuma, e Yeshua não fez lugar, templos para adorar a Deus, nem adorar ele mesmo, né? Que Yeshua nunca pediu para ser adorado. Yeshua, quando aconteceu a aprovação lá no deserto com Satã, Yeshua falou para o Satã, mas somente ao teu Elohim, ou seja, o Elohim do próprio Satã. O Satã tem um Elohim. Quem é o Elohim de Satã? O meu, o seu, é o eterno. Não existe outro Elohim. Certo? Somente ao Elohim, teu Deus adorarás. Aí está claro que o Deus do Satã é o eterno. O Deus de Yeshua é o eterno. O meu Deus é o eterno. Só existe um Deus. Não tem como ter outro Deus, né? Todos os seres têm um único Deus. Eles não sabem. Acha que tem 1000 deuses, 3 deuses. Mas não, é só um. Então, Yeshua está aqui claramente dizendo, eu não vim, não pense, ele nem disse assim, não falem, porque ele acha que é tão absurdo isso, que Yeshua fala assim, não pensem, ó, nem passa na cabeça de vocês que eu vim anular a Torá, a lei de Deus, ou os profetas, o que os profetas dizem. Não vim para anular. Yeshua não veio botar um ponto final na aliança que Deus fez no Sinai, não. Ele veio renovar essa aliança dentro dos corações das pessoas. É uma aliança renovada. É a mesma aliança, está escrito em Emiar e Jeremias. O Eterno disse que ele ia fazer isso. O Eterno falou, eu vou renovar a aliança, vou escrever no coração de carne de vocês e não no de pedra, na pedra mais. Eu vou escrever no coração de vocês. O que é o coração? O coração é as emoções, os sentimentos, a alma da gente ligada ao Ruach, né?
É ali que, no espírito da pessoa, que o Eterno vai escrever seus mandamentos, suas leis, e não mais nas pedras. E como que Adonai fez isso? Ele literalmente mandou um coração de carne aqui para a terra, com a Torá escrita. Yeshua. O coração dele pulsava a Torá. Né? Que coisa linda. A palavra do Eterno se cumprindo, meus irmãos. Então, continuando aqui, versículo 18. Porque deveras eu digo para vocês, até que os céus e a terra passem, jamais um iudo, uma letra iudo, que é uma letra bem pequenininha, a menor que tem, ou um traço, passará da Torá. Pronto, eu não sei por que as pessoas não leem isso aqui, né? Ignora isso aqui. E pega um versículo lá, totalmente misturado lá, de carta de Shaul. Quem é o Mashiach? É Shaul ou é Yeshua? Apesar de que Shaul também não falou contra a Torá, porque ele também ele tem versículos que a gente pode estudar depois, que ele fala claramente que ele não anula a Torá. Gálatas, vamos ler agora, Gálatas 3, versículo 15. Olha só, olha o que Shaul fala. Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem. Uma aliança, ainda que humana, uma vez confirmada, ninguém a anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Uma vez a Torá, a aliança de Deus, confirmada lá no Sinai, ninguém anula. Yeshua falou, eu não anulei. Paulo falou, ninguém pode anular. Mas, como eu falei, é código. E quem não tem que ouvir, não vai ouvir. A semente que cai na pedra, a semente que cai no espinho, a semente que cai na beira do caminho, né? Mas se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque teu coração é terra boa. Baruch Hashem. Vamos continuar. Versículo 18. Até que tudo seja conhecido, ou seja, até que toda a terra e o mundo e as almas, todas as almas que vão se encarnar aqui nesse mundo, conheça a Torá, não vai passar a Torá. A árvore da vida, como é que a árvore da vida vai deixar de existir? Não tem vida para ninguém, então, né? Aqueles que transgridem um desses preceitos, por menor que seja, assim e ensinar os homens. Olha só, Yeshua ensinando. A pessoa transgride, já é problema. E ensinar o outro a transgredir, olha só. Será chamado o menor no governo celestial. Esse menor aqui no original, meus irmãos, não é o menor de ser uma pessoa menor ou menos cargo, não. É o menor de não existir. É menos que um verme, menos que um micróbio, uma coisa pequena, um vírus que só vê no microscópio. Nem vai estar lá, vamos botar assim. Aqueles que transgredirem um destes preceitos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no governo celestial. Aquele, porém, que cumprir e os ensinar, será chamado grande no governo celestial. Yeshua está explicando com todas as letras, aqui não tem código, não. Aqui está claro. Pois eu digo para vocês que se a justiça, que é a Torá, não exceder a dos mestres da Torá, os parushim, que é os fariseus, que todo mundo entende como alguém mau, não é. Yeshua era parush. De modo nenhum entrareis no governo celestial. Por que Yeshua era parush? O que é parush? Vamos parar aqui para entender o que é parush. Parush é fariseu, tá traduzido como fariseu. Parush. Então, vamos ver. Quando o templo foi destruído a primeira vez, eles foram para a Babilônia. Esdra, Neemias, né, vieram para construir o segundo templo. O Esdra, ele era um levi, ele era um levita. E ele tinha, os levitas, eles receberam uma ordenança do Eterno, lá no deserto, com Moshe, para eles instruir o povo da Torá, ensinar os mandamentos para o povo. Os levitas iam ficar morando nas cidades, espalhados no país, para ensinar a Torá ao povo. Os levitas que ensinavam o povo.
Esdra era um levi. Só que o povo estava voltando para a terra, estava tudo, o país estava destruído, tinha que reconstruir tudo, né? E Esdra começou uma nova forma de ensinar a Torá, como um mestre ensina um aluno. Um mestre, um rabi, um rav. O que é rabino, rav? É alguém que tem muito, vem de reva, né? Vem de muito, né? Arbe, desculpa, arbe, que que significa muito. Arbe, arbe é a raiz de rav. Então, é uma pessoa que tem muita Torá, muito conhecimento. Isso é um rabino. Yeshua era rabino, Rav. Ele é chamado de Rabi. Por quê? Porque ele era um parush, ele era eu vou explicar o que é o parush, vou falar. É essa classe nova que surgiu depois da construção do segundo templo, essas pessoas que se dedicavam em aprender e ensinar um grupo de pessoas. Era um mestre com um grupo de alunos. E Yeshua não era um mestre com um grupo de alunos, não era assim, ele escolheu 12. Inclusive, cada um simbolizando uma das tribos do povo de Israel. Né? Yeshua fazia esse mesmo trabalho do Parush, do Perushim. E o que é que o Parush ensinava? Ensinava a Torá, ensinava da ressurreição dos fins dos tempos, que já os saduquim, os saduceus, não acreditavam em ressurreição. Eles ensinavam a Torá, mas não acreditavam que haveria uma ressurreição. Acreditavam que existia só essa vida física aqui e acabou. E a alma ia para o paraíso celestial, mas não ia voltar aqui. E a gente sabe que existe a ressurreição. E Yeshua ensina isso. Yeshua era um parush, ele não era um saduquim. Inclusive, os saduceus, os saduquim, eram os que mais embatiam com Yeshua para discutir. Por quê? Porque eles não acreditavam nesse ensino que Yeshua trazia. Dos parush. Mas Yeshua falava contra os parushim, falava qual? Os parushim hipócritas. Ele não falava todos os parushim, ele falava dos hipócritas. Entende? Essa era a discussão de Yeshua. Não é que os parushim estão errados, não. É que os parushim hipócritas. Fariseus são essa classe de pessoas que eram sábios da Torá, mestres da Torá, e que tinham alunos, ensinavam os alunos. Os talmidim, alunos, discípulos, a mesma coisa, dos parush. E Yeshua era parush. Entendeu? Amém. Então, continuando aqui, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não assassinarás, e quem assassinar será levado a juízo. Assim, eu digo para vocês que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será levado a juízo. Olha só, o ensino de Yeshua, da Torá, é ainda mais duro do que o ensino dos patriarcas antigos, como ele falou. Os patriarcas dizem que será levado ao juízo quem assassinar. E Yeshua fala, se você se irá sem motivo, você está fazendo a mesma coisa, está assassinando. E vai ser levado a juízo. Ou seja, Yeshua não alisa, não. Esse Yeshua, que eu não vou dizer o nome, que a religião mostra, não é o Yeshua Mashiach de Israel. O Yeshua Mashiach de Israel, ele endurece a Torá. Vamos continuar a leitura aqui. E quem chamar seu irmão inútil será réu do tribunal. E quem lhe chamar tolo será réu do fogo no lugar dos mortos, do Gueinã, no inferno. Ele está falando claramente aqui. Só de você zombar do irmão. O que é o irmão? A gente fala, não, toda pessoa não. O irmão é aquela pessoa que você sabe que faz parte da sua mesma fé. A mesma família espiritual. E Yeshua mesmo diz quem é mãe, quem é pai, quem é irmão. Ele fala mais na frente, quando os pais, ou na mãe dele, os irmãos vão procurar ele, ele está fazendo um discurso, ele diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Ou seja, Israel. Né? Por isso a gente não pode estar atacando de forma nenhuma o povo de Israel. Não deve atacar Israel.
Assim como os nossos irmãos de Israel, que não compreendem Yeshua como Messias, é porque ele não foi revelado ainda para eles, não chegou o momento da revelação. Mas vai chegar o momento, eles vão ser acolhidos, como eu disse. Eles vão ser abraçados, protegidos por Mashiach. Já as pessoas que dizem ter Mashiach e não respeitam os mandamentos do Eterno, não são irmãos de Mashiach. Mashiach falou, só são meus irmãos os que fazem a vontade, ou seja, que cumprem a Torá. Olha como a coisa está invertida, né, meus irmãos? Então, vamos continuar aqui. Versículo 23. Por conseguinte, se estiveres apresentando a tua oferenda no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferenda e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferenda. Isso é Torá pura. Isso é ensino da Torá. Não poderia chegar no templo sagrado com um animal com defeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que não fez a techuvá correta, não está arrependido, não mudou. Techuvá não é ficar triste, como eu já expliquei, não é, eu não vou fazer mais, nunca mais eu vou roubar ele. Não, é ir lá e restituir. Isso é techuvá. Então, não pode chegar com um animal com defeito. Não pode chegar com o coração diante do Eterno para fazer o sacrifício hoje de louvor que a gente faz, que é as rezas, louvando os Teilim, as palavras da Torá para o Eterno, com o coração cheio de rancor, com ira. É um assassino. Esse é Yeshua. Esse é o verdadeiro Yeshua, o Rabino, o Parush, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Vamos continuar. Versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Olha só os códigos. Quando a gente deixa de falar com o irmão, eu estou falando do irmão, ele se torna adversário, se torna inimigo. Só que esse irmão, ele tem o mesmo Elohim que eu. Ou seja, ele vai pedir ajuda para o Elohim. O Elohim nem precisa ele pedir, o Elohim está vendo. E o Eterno vai socorrer esse irmão. E o Eterno, e o irmão, o guarda que o irmão vai pedir ajuda, o guarda que vai ajudar é os malar. Como eu já falei, os malar, eles têm os positivos e os negativos. O anjo da morte é um dos negativos. Olha a hora dele trabalhar, tá vendo? Aí agora ele começa a trabalhar, ele e a renca dele. E ele não trabalha por conta própria, não. É enviado agora do Eterno, vai lá e faz. Que nem aconteceu com Jó, a mesma coisa. E aí vai ser lançado na prisão. O pior de tudo é isso, ser lançado na prisão. Essa prisão pode ser uma prisão espiritual, a pessoa ficar presa sem poder alcançar certos méritos, certas bênçãos aqui nesse mundo, ou pode ser a prisão do Guená. Esse é pior, né, meus irmãos? Deveras te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui é assunto para outros vídeos mais complexos. Quer dizer que pode sair de lá da prisão depois que pagar. Mas e aí esse custo vai ser caro. Ensino do mestre, hein? Vai ouvindo e aprendendo. Ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Olha só, versículo 27. Assim eu digo para vocês, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção maliciosa já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, Yeshua. É a Torá viva. Ele disse, olha, o povo lá recebeu a ordenança de que não pode se deitar com mulher casada. Mas eu vou falar para vocês aqui, ó. Se vocês pensarem em fazer isso, vocês já fizeram adultério. Tá vendo a moleza de Yeshua? Moleza zero. Esse é Mashiach de Israel. Esse é Torá viva, ambulante, rabino, rav, cheio de Torá, de conhecimento. Parush.
Porque tinha seus alunos, então ele era um parush, um fariseu. Olha só, Yeshua era fariseu. Por quê? Porque ele era um mestre com alunos. Por isso ele era um fariseu. Isso é fariseu. Certo? E aí, diz o versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Convém que perca um de teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Olha o ensino de Yeshua. O olho direito é interessante, né? Uma das janelas da alma, como eu falei, as portas da alma, olhos, narizes, boca, ouvidos. O olho, lembra de Havá no Gan Eden? Eva? Foi o olho que fez ela pecar. Ele está dizendo, não repete a mesma coisa que Havá. Ela olhou, ela achou bonito, porque o olho direito é o lado do Hesed, né? Lado de bondade, de admiração. Ai, que lindo! Ai, isso também faz a gente pecar, meus irmãos. Às vezes a gente pensa, não, só o esquerdo que vai me fazer pecar, porque o esquerdo vai olhar com malícia, olhar querendo com inveja, olhar, que o esquerdo é isso, né? Olhar com inveja, olhar com cobiça, olhar com desejo da carne, de desejo de malícia, luxúria. Não. Não é só o esquerdo. É qualquer parte do nosso corpo pode fazer a gente pecar. E Yeshua falou, cuidado, para vocês não ficarem pensando que é só o esquerdo que faz. É isso que ele está ensinando. O direito também. Se o direito fazer vocês pecar, ficar olhando com... Ai, que admiração, que lindo que é. Olhando beleza onde não era para olhar beleza. Né? Olhando engrandecer o que não era para engrandecer. Arranca fora. Yeshua manda arrancar o olho, literalmente. Arranca teu olho. Tira essa prática de você. Fecha esse olho. Para de fazer isso. É melhor você ficar cego aqui e na eternidade você enxergar do que ser lançado num fogo. Yeshua analisa, meus irmãos. O corpo lançado no lugar dos mortos. Esse morto aqui é um código. Não é um morto na sepultura da terra, não. É o morto que não faz mais parte da vida, ou seja, a alma vai ser apagada. Vai chegar um momento que o joio, aquele que não é o trigo, ele vai ser queimado e vai virar nada. Vai desaparecer, né? Então vamos parar por aqui e continuaremos, se o Eterno permitir, no próximo vídeo, no versículo 31, né? E fica essa reflexão para os irmãos. Entender que Yeshua, o Parush, Yeshua, o fariseu, o grande rabino, Yeshua, o verdadeiro Messias, o Mashiach de Israel, era judeu, cumpridor da Torá. Ensinava a Torá, vivia a Torá, endurecia a Torá, porque é permitido aos rabinos, aos mestres, aos sábios, é permitido, está escrito na Torá, fazer cercas, proteção. O que é isso? É tipo assim, se a pessoa tem um mandamento para não, vamos supor, o adultério, como Yeshua citou. Então, ele colocou uma cerca, ele colocou uma proteção, ele disse, nem olha. Por quê? Porque se ficar só nessa de não deitar, então eu vou ficar olhando, eu vou ficar desejando, que nem Havá, que nem Eva. Ficou olhando e desejando. Deu no quê? Comeu. Foi isso que aconteceu. Então, Yeshua sabe que começa pelo olho, pelo desejo. Então, ele colocou isso, uma cerca. Isso é próprio dos rabinos. As alahot, as alahá judaicas, é isso, são cercas. Ou seja, eles aumentam o mandamento um pouco para que a pessoa não peque. Ou seja, a pessoa não fica mais distante de pecar. Fica mais difícil pecar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um mandamento. Está escrito, não cozinhar o carneiro no leite da mãe. O que é que isso quer dizer?
Você não deve pegar leite e misturar, comer, juntar quente, né? Cozinhar, comer e misturar, porque quando você mistura, embola tudo, comer junto. Leite, vamos supor, queijo com carne, né? Não se deve fazer isso. Tem um porquê. A gente, no momento que a gente for estudar os mandamentos um por um, que a gente vai fazer uma série de vídeos assim, a gente vai explicar. Mas o que os rabinos hoje falam? Não, não bota nem no frio no prato. O rabino fala assim: ó, tem o prato para leite, tem o prato para carne. Na hora que você for comer comidas com leite, come com talher de que você costuma comer com o leite. Deixe talheres para comer carne separado, panelas para cozinhar carne separado, panelas para cozinhar leite separado. Isso é uma cerca. Por quê? Porque assim vai evitar de todo jeito de comer o leite com carne. Entendeu? Então, se a pessoa evita o máximo o mandamento que está lá dentro, não tem como ele errar. Porque ele já está muito distante, ele está fazendo uma cerca. Então, é isso que os rabinos fazem. E Yeshua era rabino, ele fez a mesma coisa. Ele diz, nem olha. Né? Então, vamos estar conhecendo o verdadeiro Yeshua. Através desses vídeos, se o Eterno permitir, nós vamos ler a Brit Hadashah e vamos trazer a Torá de Deus para os irmãos através de Yeshua. Esse é o trabalho de assemelhar ao Eterno. É ser como Mashiach. Ser o corpo, ou seja, o corpo é ser o quê? As funções da mente do Mashiach. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, ou seja, nós vamos trabalhar conforme a mente dele. Nós vamos ter a mente dele. Assim como Paulo disse, ter a mente de Mashiach, lá no português está Cristo. Por quê? Porque quando traduziram para o grego, colocou Christos, que é ungido. Ungido no grego significa, escreve Christos. E Mashiach é ungido, ou seja, troca essa palavra Cristo por ungido, Mashiach dá no mesmo. Ter a mente do ungido. O que o corpo faz? O que a mão faz? Faz o que o cérebro manda. O que a boca fala? Fala o que o cérebro manda falar. O que o corpo se move? Move o que o cérebro manda. Ou seja, se você faz o que a mente de Mashiach manda, você cumpre a Torá do Eterno. Então é isso. Shalom, shalom. E vejo os irmãos no próximo vídeo. Peço que deixe o like e compartilhe com aqueles do coração preparado para a semente que é o Mashiach. Amém? Os irmãos de Israel. Israel é quem quer receber a Torá, quem quer se casar com o Eterno, assinar Ketubá, né? Os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom, lehitraut.